Brasil, agora abrindo quadro Mulheres. Vamos falar com a jornalista Liliane Bento. Oi, Lili, bom dia. Bom dia, Jorge. Bom dia, ouvintes da Rádio Itaberá Bandeirantes. E hoje estamos com um tema que interessa para todo mundo, né? Não tem quem ainda não tenha sentido isso, né? Estamos com uma especialista para falar sobre isso. Estamos recebendo a psicanalista Edna Esmeraldino. Bom dia, Edna. Bom dia, Jorge. Bom dia, Lili. Bom dia a todos os ouvintes. Hoje vamos falar sobre decepção. Quem nunca? E a gente nem ensaiou. Nem ensaiamos. Hoje essa palavra me remete ao Clube de Regatas Vasco da Gama. Decepção? Liliane Bento, é contigo. Então, a decepção, como o Jorge acabou já de citar uma das decepções dele, né? Ela faz parte do ser humano. Eu costumo brincar que enquanto tiver um coração batendo no peito, a gente se decepciona por alguma coisa nessa vida. Seja sentimental, seja com a família, seja até com a gente, que essa é pior ainda. Quando nos decepcionamos conosco, com o que a gente faz, né? E não tem, a gente se decepciona mesmo, E né? várias vezes, não é uma vez só. É todo dia quase, né? Então, por isso, eu escrevi uma coluna sobre o tema lá no portal imulher.com.br e gerou muito comentário, muita gente querendo saber mais. Eu disse, vou chamar minha amiga Edna para falarmos na rádio, para todo mundo ouvir, né? E principalmente porque é um espaço para mulheres e apesar de os homens também se decepcionarem, porque é o ser humano, né? Eu acredito que impacta mais as mulheres. Estou errada, Edna? Não, está corretíssima e tem inclusive uma explicação científica para isso. Então Lili. nos explique. O cérebro do homem, ele tem diferenças do cérebro da mulher. A composição cerebral é diferente, por isso que a mulher sofre mais. O homem tem mais neurônios, tudo, Jorge. Né, cara? Tudo. A gente é diferente em Olha tudo. que legal, Jorge, vocês têm mais neurônios. Deveriam Mas usar não usam mais. Não usam nem a metade, brincadeira. Eu sempre falo isso nas palestras. O homem tem mais neurônios do que a mulher. Não usam todos, né? Porque se usassem, não fariam tantas coisas que fazem por aí. Enfim. Mas tem. Mas brincadeiras à parte, os homens têm mais neurônios do que as mulheres. E as mulheres têm mais conexões neurais do que os homens. E isso quer dizer que nós temos uma capacitação de se emocionar mais do que o homem. E sofrer mais. Obviamente, quanto mais emoção, né, mais intensidade nisso tudo. Então, por isso que a gente sempre tem a sensação de que o homem é insensível, que o homem não sofre, não chora, mas não, na verdade, ele racionaliza mais os fatos do que nós mulheres. E aí já fica uma excelente dica, porque a gente sempre acha que o homem não se decepciona, não é assim, Não, Lili? decepciona. Né? O homem também se decepciona. Mas menos que a gente, né? Mas reage de forma diferente do que a gente. Talvez a diferença Aí eu tá acho que aí ele usa os neurônios a mais que ele tem. Faça bom Pra dar um uso soco deles. na parede, né? Agora, essa tua explicação foi muito boa, né? Porque o dia que uma mulher estiver muito emocional, porque a mulher também depende do dia do mês, né? Se ela tá de TPM, se ela está menstruada, os hormônios estão sempre em ebulição, né? O nível da inteligência emocional que ela tem ou não. Mas independente do nível da inteligência emocional, se o homem dizer, para de mimimi, para de fazer drama, porque você chorou, né? Diz assim, ó, cientificamente eu posso fazer isso. A Edna falou. É ou não é? Não é questão de que pode fazer, né? Cientificamente, nós somos adaptada para sentir mais emoção. Faz parte do nosso ser. Faz parte do nosso ser. Então, o princípio de tudo, Lili, é aceitar que nós somos assim. Se nós somos assim, ok. Mas a gente precisa reagir, talvez, com essa intensidade toda, a gente consegue dar uma controlada. Né? Aí é um segundo ponto, né? Tem as descompensadas. Ah, sim. Isso é o que mais tem. Por isso que a maioria dos descompensados são mulheres nesse quesito. Infelizmente, a gente agora tem que dar a mão à palmatória, o né? barraco é mais feminina, mais de saia. Geralmente. Mas existe como a gente mudar isso, né? Sim, então, o que você pode ensinar aqui para quem está nos escutando? Autoconhecimento, né, Lili? Pelo menos entender o que é que me tira do sério. Quase Quando tudo. é. Como é que pois faz? Aí é que está. Eu até anotei ali, eu li a tua coluna várias vezes, que ficou top. Eu sempre digo, Li, nada melhor para inspirar a gente do que as nossas experiências. As nossas né? dores. E eu não vou nem perguntar o que foi que te inspirou a escrever a matéria, mas ficou top. Desnecessário. Até porque eu sei, mas não vamos abafar. Não vamos publicar.
Mas, na verdade, Lili, você até comentou ali, né? Que a gente busca respostas, né? A gente busca respostas. A gente fica naquela, por quê? O que houve? Porque então, fulano, uma das ou formas, ciclano agiu assim, isso mesmo, né? uma das formas de você não reagir tão emocionalmente, primeiro é não buscar respostas. E ali na coluna você deu a resposta, mas de uma maneira um pouquinho diferente, né? Você falou uma forma da gente não se decepcionar tanto, porque é inevitável. Exato, faz Somos parte, seres né? humanos, né? Nós vivemos nos relacionando com as pessoas, então a decepção é inevitável. Mas a decepção, ela é o quê? Resultado da nossa expectativa. Exato. Um resultado diferente da expectativa que eu tive, e aí isso me decepciona. Ou seja, eu espero algo do outro, às vezes de mim mesma, e quando eu Isso. não correspondo, não tenho essa necessidade correspondida, eu vou me decepcionar. Tá, mas Aí- por que as pessoas, e isso eu não sei se depende de gênero ou não, elevam tanto a expectativa para tudo, Aí tá? é que Não tá. só em relacionamento, mas é mais evidenciado em relacionamentos. Conhece uma pessoa, a pessoa sorri, pronto. Exatamente. Tá mas aí a pessoa complementando. da vida. É o que o Jorge falou, mas vamos complementar. Tem aquele que alimenta essa expectativa. Não, mas- Ele, para você aumentar a tua Mas expectativa, é aos porque alguém interesses. alimentou, né? Claro. E a vida é feita de Ó, interesse. olha a Talvez opinião masculina olha aí, As isso é muito pessoas- bom. As pessoas têm que entender que tudo é na base do interesse. É ou não é? No É. troca-troca? O Jorge, Na base do interesse. o Jorge trouxe aqui o que eu ia colocar. Relacionamento, ele é uma troca. E a gente espera excessivamente. Quando a gente não tem esse retorno, essa troca, o que, que a mulher costuma fazer? O Jorge ainda falou. Por que, que o homem alimenta essa expectativa? Pois então. Porque ele tem um interesse. Seja lá qual for, ele tem um interesse nessa Homem relação. em maioria, mas tem mulheres que alimentam Não, Mulheres também. também, às vezes tem, o contrário. nossa, Que tem aí de homem sofrendo por mulher hoje em dia. E quando ele dá pra sofrer, ele sofre bastante mesmo, Sofre, né? porque aí ele não sabe, né? Talvez até demonstrar essa emoção. E ele é um sofrimento diferente Aí ele do vira da um mulher. descompensado. Aí ele descompensa também. É O inevitável. problema é que o homem descompensado É pior que a fere, mulher, né? mata. Exatamente, Isso. porque ele não sabe trabalhar essa emoção. Então ele usa a razão e racionalmente ele quer acabar com essa, Dá o com essa troco, emoção. né? Aí ele vai lá e perde Resolve. a cabeça literalmente de uma maneira negativa. Então a primeira dica aqui, que é Isso. preciosa. No relacionamento, a mulher precisa aprender, e aí até já vou comentar o que nós estávamos comentando nos bastidores. A Lili falou, tá, mas eu sou casada, né? Você não faz nada pelo teu marido? Uma forma da gente não se decepcionar é não esperar nada em troca do outro, né? Eu não espero nada do Jorge e eu não me decepciono se eu não esperar nada. Só que o relacionamento é uma troca. Então, eu dei algo, por exemplo, Lili, eu te dou um presente e você não retribui, o que a mulher normalmente faz para chamar atenção? Dei um lápis de presente para Lili. Tó, Sim. Lili. Ela não me dá nada. Não, mas eu dei e não chamei atenção. Deixa eu dar uma coisa maior. Eu dou um celular. Você diz Lili. isso no relacionamento, No relacionamento. não de amizade ou de familiar. Em tudo, Em relacionamento humano, qualquer coisa, você dá, você precisa esperar algo em troca. Se você não recebe esse algo em troca, você não dá outra coisa para a pessoa. Qualquer, pode ser objeto, pode ser comportamento, daí você vai dizer, não, mas tem gente que contribui, mas não na medida do que você está esperando. Se você não receber a troca na mesma medida que você deu, não faça mais nada. Só que o que a pessoa faz? Continua fazendo. E aumentando a sua expectativa. Quanto mais eu dou, mais eu vou esperar receber em troca. Eu dei aqui 5 coisas para Lili. E ela não me deu nada. A minha decepção vai aumentando cada vez mais. Mas se eu não isso- der nada, ou se eu der só o lápis e ela não devolver, o correto é, acabou por aqui. Eu dei e não recebi, o problema é a gente continua insistindo em coisas que a gente não teve uma troca Mas daí adequada. há 2 observações. Sim, A primeira, vamos lá. dou um presente para você, porque eu quero ver uma coisa que ela vai gostar, vou dar. Eu não tenho que dar esperando um retorno. Não, Né? Eu dei porque eu quis, eu dei um né? exemplo aqui, Gostei. por exemplo, mas pode ser, Lili, uma ligação. Esse lápis Ah. aqui pode significar uma declaração que eu dei pra você. Pode. Eu falei, gosto muito de você. Uma te mensagem. fiz um jantar pra ti, um gesto, Pode ser uma qualquer atitude, coisa. qualquer coisa.
né? Eu me relacionei com você. Ou eu liguei para você, te mandei uma mensagem, você demora horas para me responder. Me responde no outro dia, eu combino com você de sair, você não me liga, não me dá satisfação, só amanhã você vai me dar um retorno. Você não correspondeu à minha expectativa. Mas daí aqui nós estamos falando de consideração. Pois é, mas aí o que a pessoa vai fazer? Aí o outro te liga no dia seguinte, o que você faz? Depende do outro. Depende do nome do outro. Você desculpa ele e fica... e ele te convida para sair para jantar, por exemplo. Ou não desculpa, né? Mas geralmente desculpa, porque senão a relação acaba por ali. Aí os neurônios a mais do homem funcionam na desculpa. Aí ele dá uma desculpa esfarrapada, a mulher aceita. A mulher aceita, sai com ele novamente e ele vai decepcionar ela novamente, e novamente, e novamente. E como quebrar esse ciclo? Não saia mais. Ah, tá. Daí Não vem a reciprocidade. Exato, mas aí é que tá o problema. O que tá acontecendo nos relacionamentos, Lili, tá cheio de mulheres e de homens tentando educar marmanjo. Esse é o problema. Mas não tem homem tentando educar mulher também? Tem, é o que eu falei, homens e mulheres tentando educar marmanjos, pessoas adultas, pessoas que deveriam já estar prontas para um relacionamento. Você deve ter, por isso que eu falei, a primeira questão é autoconhecimento. Se eu sei quem eu sou, eu sei quais são as minhas qualidades, quais são os meus defeitos, o que eu espero de um relacionamento, e bota lá. Lembra que eu sempre falo, põe no papel o que você quer. Quando a pessoa não correspondeu a uma expectativa, não perca seu tempo. Deleta. Mas daí nós estamos indo além, aí as pessoas falam, mas não tem homem na praça, tá tão difícil, se eu não tentar, se não sei o quê. Então se prepare para se decepcionar. É uma questão de escolha. Mas daí é um além, né? Pode falar, Ju. Além de saber o que eu sou, eu tenho que saber o que eu quero. O que eu quero, acima de tudo. O que eu tolero, porque aí se a gente for levar a ferro e fogo, você não se relaciona com ninguém. Pois é. Porque todo ser humano tem qualidades e tem defeitos. E uma hora vai te decepcionar, mesmo a melhor pessoa do mundo. Sim, só que você tem que ter muito definido o que você pode desculpar, o que você aceita e o que você não aceita. E para de criar tanta expectativa. Se você não gerar expectativa, você não vai se decepcionar. Aceita o que o outro tem para te dar, analisa se o que ele está te dando é suficiente para você. Se for, beleza, ok, continuamos a relação. Se não for, corta por ali. Eu coloquei hoje, Jorge, de manhã, porque eu achei o tema assim super interessante. Não, gerou muito interesse. Sim, todo mundo comentando, porque não tem quem não se decepcione, né? E as pessoas estavam comentando comigo, Edna, quanto mais velha eu me torno, mais decepções eu acumulo. Gente, isso é um absurdo. Não pode, a gente não pode estar indo nesse nível. A gente precisa aprender a se relacionar. Aí uma das questões que colocaram ali, eu peguei e coloquei, até para entender, qual foi a maior decepção que você já teve? Uma moça compartilhou que ela ficou casada há 14 anos, durante os 14 anos o marido pedindo para ela ter um filho. Quer um filho, quer um filho, quer um filho. Quando ela decidiu aceitar o pedido dele, quando a criança nasceu, ele pediu o divórcio. Aí faz o que, Jorge? Como com a criatura evitar a dessa? Decepção num caso desse? Como evitar essa decepção? Será que ela poderia ter evitado essa decepção? Qual a sua opinião masculina? Olha, cara, o que eu vou te dizer numa hora difícil? Essa foi uma coisa, né? que me pesou também. Mas tem que, se você for ver pelo lado bom, se é que tem um lado bom, ou pelo menos dolorido, tem um filho, tem uma companhia pro resto da vida. Mas lembrando, Jorge, 14 anos ela não quis ser mãe. Ela foi mãe para agradar ao outro. Ela fez pelo outro. Eu tenho certeza absoluta que ela ama esse filho e dá vida pelo filho. Porque só quem é mãe entende isso. Então, você não quer, você não planeja, mas a partir do momento que o filho existe, é um amor inexplicável. Ok, mas não era o sonho dela. Não era a decisão, o planejamento dela. Ela tomou uma decisão para agradar o outro e foi a maior decepção da vida dela. Eu prefiro acreditar que nada é por acaso, né? Nessa vida, tudo tem um objetivo. Então que esse filho vá preencher aí um vácuo que poderia ficar na vida dela se ela perdesse o marido e ficasse sozinha. Mas mesmo assim, num caso desse, eu acho impossível evitar a decepção, não é? Sim, a decepção é inevitável, né? Não tem como não. Nesse caso, não tem como. A única forma que ela poderia ter evitado é, antes de ter engravidado, pensar, não é meu sonho, eu não posso ser responsável por realizar o sonho do outro. Isso, teimar pelo que ela queria, né? Exatamente, né? A gente tem que ser feliz
com o que nós temos, com o que nós somos. E se o outro não é feliz, não sou eu que vou fazê-lo feliz. Harvard tem uma colocação, Lili, que é sobre a felicidade, né? Eu tenho, inclusive, o livro, enfim. Quando o indivíduo se sente realmente feliz, quando o que ele recebe está além do que ele espera. Olha que importante essa colocação de Harvard. Tudo, para mim, é aqui na régua. Quando eu receber acima da minha régua, aí eu vou me considerar realmente feliz. Então, nessa situação que a gente está colocando, ele não se sentia feliz. Ele esperava um filho para talvez ser feliz. Mas como que ele vai acreditar que algo que ele não conhece vai fazê-lo feliz? Pois é. E talvez essa necessidade de uma criança era o aviso de que já não estava bom. Não dá certo. Exatamente. Ele já, talvez, né, depende, claro, é muito fácil a gente analisar uma pessoa que a gente não conhece, porque a gente não conhece o contexto familiar, como ele foi criado, mas talvez ele fosse uma pessoa mimada, imaturo, com certeza absoluta, porque mesmo não satisfeito, ele jamais deixaria a mulher, que durante 14 anos ele insistiu para ela ter um filho para fazê-lo feliz, digamos assim, né? Pelo menos ele vai ser responsável, ter maturidade e dizer, eu vou esperar pelo menos um ano dessa criança, um ano e meio. Ver como é que vai ser, exatamente, né? Quem sabe as coisas mudam, então no mínimo a pessoa é irresponsável e imatura para tomar uma atitude dessa, né? Exatamente. Mas posso voltar sim, ali atrás um pouquinho, né? Daquela necessidade de quando as pessoas têm de dar algo, seja lá o que for, até um telefonema, receber algo de volta. Por que há essa necessidade? Por que tem pessoas que têm essa necessidade ao extremo, mas ao extremo mesmo, de se não receber um presente no dia do aniversário? E aí a gente não está falando só de relacionamento marido e mulher, não, pai, namorado, mãe, de um amigo, modo geral, né? Amigos, os principais, de um modo geral. Por que as pessoas têm essa necessidade? Porque nós fomos programados assim, Jorge. Todo Sério? ser humano, sim. Lembra não tem quando um botão liga? Olha só, desliga? não, o reset. Poderia ter, né? Poderia ter. Quando nós somos bebê, o que a gente aprende? A negociar, a chantagear os pais e as mães. A gente chora, a mamãe vem, me dá mamadeira, a gente aprende a fazer mãe, a reclamar. Ali já começa a chantagem. Começa ali a chantagem, a gente começa a aprender a negociar ali. Quando a criancinha faz uma gracinha, dá um sorriso, fala mamá, qualquer coisa, ai, que lindo! Ele olha e vê que a gente aprende. Ganha um beijo, né? Exatamente, a gente aprende que toda ação gera uma reação. A gente aprendeu ali de berço, então é a nossa programação. Isso é automático. E aí tanto positivo quanto negativo. Mas aí tem o que o Jorge falou. Alguns são excessivos. Os descompensados. Né? Exatamente. Os exagerados. Aí a pessoa precisa ter autoconhecimento. Autoconhecimento é tudo na vida. Eu olhar e entender que a minha reação foi exagerada. Então, como eu vou trabalhar isso? Procure ajuda profissional, procure um terapeuta, procure um psicólogo, um psicanalista, alguém que vá te auxiliar a mudar isso em você, porque dá para mudar sim. Tem como mudar, nós somos mutáveis, a gente está o tempo todo criando novas sinapses neurais, criando novos hábitos, novos comportamentos. A gente aprende a dirigir depois de adulto, né? Tudo, né? A gente aprende um novo idioma, a gente aprende a tocar violão, a gente aprende coisas o tempo todo, então a gente pode aprender um novo comportamento, sim. O que a gente não pode é se conformar, ser a síndrome da Gabriela, né? Eu nasci assim, eu cresci assim, vou morrer assim. Não, então, a gente pode mudar. Nós falamos muito homem e mulher, relacionamentos amorosos independentes, né? É porque normalmente são os que mais decepcionam, chamam, os que mais dói, né? Mais dói. Mas eu, nessa busca do autoconhecimento, eu acho que um que também dói e muito é a decepção com você mesmo. Por que eu agi assim? Por que eu fiz assim? Como que as pessoas podem se preparar para não se decepcionar tanto com ela mesma? Aí a questão do autoconhecimento. Se a gente tiver um autoconhecimento, eu vou saber, eu sou assim primeiro. A gente está sempre falando, e hoje a gente tem muita informação na internet, né, Lili? Por exemplo, toda semana a Lili traz um especialista aqui para falar de comportamento, para falar alguma coisa. A gente está constantemente falando. Eu mesma estou sempre desenhando para as pessoas
pessoas. O que nós somos na fase adulta foi gerado em nós, a nossa base emocional, dos 0 aos 7 anos de idade. Pelos nossos pais, pelas pessoas que a gente conviveu na infância. Então, o meu temperamento mais bruto, digamos assim, não lapidado, é responsabilidade do ambiente que eu fui formado, que eu fui criado. Só que permanecer dessa forma é uma escolha minha. Aí é que está a questão. Daí entra a responsabilidade. Aí entra a responsabilidade. Vou ficar assim? Não, eu vou buscar conhecimento. Desde que eu conheço a Lili, quantos cursos você já fez, Lili? Meu Deus, já perdi as contas. Ainda estou fazendo? E ainda está fazendo. A gente nunca está pronto. Ou mesmo você, né? Que Sim, é uma especialista. Eu sou especialista em comportamento humano. Estou o tempo todo buscando conhecimento. Estou sempre aprendendo coisas novas. A gente nunca está pronto, né? Eu sou o resultado que a gente melhorar. Muda e ela pode falar. Porque ela já me conhece há quase 10 anos. E aí, Lili, ali na coluna você comentou, né, que uma das questões é não gerar expectativa, daí você falou que, né, na maioria das vezes você não consegue. Alguma expectativa a gente sempre vai ter em relação ao outro, mas o que a gente precisa entender é não insistir excessivamente em algo que você já está vendo. A tua intuição, e você sabe disso, te avisa logo de cara, não é a pessoa, não está no ponto da pessoa que eu espero, ou como você diz, eu sei o nível que eu estou. O que eu tenho para entregar. Exatamente. Né? E se a pessoa não está no nível do que eu espero, dá uma avaliada se vale a pena o risco de você insistir é a tua decepção. Mas então, daí é a tua decisão, né? Então entra aquilo de você se conhecer e pensar, eu quero abrir mão disso aqui? Do que eu tô querendo? E aí, se você decidir abrir mão do que você está querendo, já saiba, não vale reclamar depois da decepção. Porque o que acontece? A pessoa aposta, aí dá ruim, aí a pessoa quer cobrar, quer reclamar depois. Não. E isso não é só no relacionamento, é no emprego também. Você aceitar um emprego que tem menos do que você estava querendo, também depois não adianta reclamar do emprego, do salário, do horário. Exatamente. Às vezes a pessoa, eu fui contratado para exercer tal função. Aí o chefe vem, não, mas faz mais isso. Ok, eu vou fazer. Faço, não tenho nada em troca. Continuo fazendo, não tenho reconhecimento. Você tem que chegar e ter uma conversa clara, esclarecer os papéis. E profissionalmente a gente consegue negociar até melhor do que na vida pessoal. Na vida pessoal a gente acaba abrindo mais exceções, às vezes por carência, né? A pessoa acaba abrindo mais exceções. Tem duas coisas que eu converso muito com as minhas crianças, que não são mais crianças, né? Que eu acho que, para mim, pelo menos, né, eu levo para mim como importância. Primeiro, que as pessoas não são o que falam, elas são o que fazem. Então, exatamente. Se você prestar atenção na pessoa, você vai ter um conhecimento da pessoa. Se você prestar atenção na palavra, você vai ter um conhecimento da pessoa que ela diz ou quer ser e não é. Às vezes, né? Às vezes ela diz Às vezes ela até quer ser, né? Só não consegue ser. E outro detalhe é levar para a vida o e se? Porque se você for fazer qualquer coisa e pensar, e se der certo? E se não der certo? Você vai se planejar. Exatamente. Vai te obrigar a planejar. E quando você está um pouquinho, mesmo um tiquinho só preparado, a decepção não dói tanto. É menor. Existe uma ferramenta, Jorge, a Lili já conhece, de análise comportamental, que você conhece o perfil da pessoa. Existem 4 perfis principais: dominante, influente, seguro e cauteloso. Cada um desses perfis tem uma forma de agir. E essa é uma ferramenta que está ao acesso de qualquer pessoa leiga, pode fazer uma formação simples. Tem até na internet de graça, quem quiser gratuitamente. Fazer, né? E é essencial ter esse autoconhecimento. Eu, como já trabalho com isso, eu começo a conversar com a pessoa. Aliás, nem já preciso conversar, perfil, né? Só pelo visual da pessoa eu já sei qual é a personalidade dela. Você já sabe quais são os principais defeitos da pessoa. E aí você tem que fazer uma análise realista e saber se a tua personalidade combina com a daquela pessoa. Você tem que fazer uma análise de risco. Quando a gente fala, olha só, eu trabalhei 14 anos em banco. Chegamos. Eu devia ter período, feito isso análise de risco antes de torcer pro Vasco. Com certeza, com certeza. Essa é boa, mas isso é muito racional, né, Edna? Mas lembra que eu falei, por que a gente falou que o homem se decepciona menos? Porque ele é mais racional, ele faz mais análise de risco do que nós.
Será? Claro, ele tem mais neurônios. A forma do homem olhar é racional. Ele não analisa. Ah, mas meu coração tá apaixonado. Dane-se a paixão. Não é o que eu quero. Isso aqui. Pronto, ele vira as costas e vai embora sem dó. E a mulher fica, não, mas o olho dele é tão lindo, mas ele beija tão bem. Não sei. Não. Mas, Edna, tem homem que como se diz a comporta música da como Simone, mulher. do erro gostoso, não tem, não tem isso? Mas tem homem que tem o comportamento feminino. Sim, que tem uma personalidade mais uma, emotiva. Uma sim, personalidade sim. mais emotiva. Sim, que são os perfis influentes e os seguros. Eles são mais emocionais do que os racionais. Temos um conhecido em comum. Muito. Parente dela. Sofre, meu Deus. É 2 anos para esquecer uma decepção amorosa. Mas faz parte, a personalidade. Então também tem homens assim, não são só as mulheres. Não, existem as duas coisas. Eu trabalhei 14 anos em banco e quando a gente abria uma conta para uma empresa, a gente fazia uma análise de risco para entender qual era o limite que nós daríamos para aquele cliente. Então, sempre o limite que nós dávamos para os clientes eram diferenciados. Você não vai dar muito para um cliente que não tenha condições de pagar aquilo ali. No relacionamento, se a gente fizer isso, você não se decepciona. Mesmo assim, o banco tomava uns calotes, sempre toma, né? Sim. Então, você tem que entender que você está aberto para um relacionamento, você está correndo o risco de se decepcionar. Porque mesmo fazendo tudo certo, colocando todo o teu conhecimento em jogo ali, você tem o risco do jogo sair diferente do que o esperado. É isso que eu ia te dizer. Mesmo com todo o conhecimento, com todas as tuas dicas, com a pessoa sendo centrada, ainda assim haverão os momentos de decepção. Com certeza. Aí eu acho que é o segundo passo, né? Como resolver isso, né? Não ficar, né, só naquilo, martelando naquilo. Que atitude tomar com isso? Independente da decepção, né? Procurar ser o mais racional possível. Se eu decidir desculpar aquela situação, perdoar, seja lá o que for, esquece, perdoou, acabou, jogou fora. Né? O que acontece, as pessoas ficam remoendo aquela tristeza. Mas jogam na cara. Né? Fazem 84 anos, como dizia a mulher do Titanic. Que você não você fez isso, fez aquilo. A pessoa nunca mais vai ser feliz porque não esquece. Exato. Decidiu perdoar, joga fora, acabou, esqueceu. Fica com a experiência daquilo e segue em frente. Porque se a gente ficar acumulando carga, a vida fica pesada demais. Né? É isso aí. Falar em pesado, vamos fechando aqui mais uma edição do programa Mulheres Precisamos Falar Sobre. E esse assunto a gente precisa trazer novamente em pauta. Com certeza, porque vamos ter que fazer o episódio 2. Isso não vai só para relacionamento, né? Sim, vai para tudo na vida. até o convívio familiar, né? Nos negócios, gente, sociedades, é tanta decepção às vezes, né? A decepção então, faz parte da nossa vida. Tudo isso tá ligado e a gente tem que entender um pouquinho mais sobre a gente para poder ter só melhores não se decepciona relacionamentos. quem não está vivo, né, Jorge? Se a gente está vivo... Então vamos inevitável. agradecer que estamos nos decepcionando. Né? Com certeza, com certeza. Obrigado pela tua Eu participação, que agradeço Edna. pelo convite, pelo espaço. Obrigada também, Lili. Lili, voltamos na próxima quinta-feira. Isso mesmo. Espero que nós tenhamos contribuído, porque faz parte da vida de todo mundo, né? Independente se é homem, se é mulher, o que é, todo mundo se decepciona. É isso aí. Alguém pode ter se decepcionado com o nosso conteúdo. Exatamente, achando que a gente ia dar uma solução mágica, né? Que não tem, tá, gente? Não tem. Não tem. Dá A única pra coisa amenizar. a gente tem mais neurônio, olha só. Ah, gostou! Foi o que ele mais gostou de tudo que falamos. Olha o que o cidadão prestou atenção. Obrigado. Semana que vem tem mais o quadro Mulheres Precisamos Falar Sobre.